E se a verdadeira razão para a queda do Império Romano não tivesse sido, sei lá, a invasão dos bárbaros? Ou a corrupção política desenfreada? Uhum. Ou até aquele papo de envenenamento por chumbo nos encanamentos, né? E se o verdadeiro gatilho para o colapso de uma superpotência estivesse escondido, na verdade, no que as pessoas faziam, tipo, entre quatro paredes? Nossa, essa é uma premissa e tanto para começar a nossa discussão. Pois é, porque assim, geralmente quando a gente olha para a história das civilizações, a nossa tendência é sempre focar nas grandes batalhas, no aço, nas rotas de comércio, né? Aquela coisa grandiosa. Com certeza. O material visível, digamos assim. Exato. Mas hoje, a nossa análise vai entrar num território bem diferente. Vamos desempacotar uma tese de 1934 que simplesmente virou a antropologia da época de cabeça para baixo. E virou mesmo. O livro é o monumental. E, claro, super controverso, Sexo e Cultura. Do pesquisador britânico Joseph Daniel Unwin. E a ideia hoje é entender como esse cara tentou provar com matemática pura e uma base de dados gigante que a vida íntima de uma sociedade é o motor principal que decide o futuro dela. Sim, se ela vai construir arranha-céus ou entrar em colapso total. Mas, antes da gente mergulhar nos gráficos do Unwin, eu acho que a gente precisa fazer uma pausa estratégica aqui. Opa, claro, manda bala. É que a premissa central desse livro toca em temas de moralidade, restrição e estrutura familiar que são, intensamente polarizados. Tanto na época dele quanto hoje, né? Nossa, sem dúvida, é um campo minado. Exatamente. Então, para quem nos ouve, é super importante deixar claro que o nosso papel aqui não é atuar como juízes. A nossa intenção com esse mergulho não é endossar ou tomar partido sobre essas visões. Seja lá se essas ideias são abraçadas por aulas conservadoras, liberais, de direita ou de esquerda. Nós estamos aqui hoje como historiadores das ideias. O objetivo é puramente dissecar como um acadêmico lá do início do século XX tentou quantificar o inquantificável, né? Relatar a teoria e entender os furos. Isso, o foco é total clareza intelectual. Nenhuma agenda política. É um aviso de navegação indispensável, porque, olha, as águas que a gente vai cruzar hoje são bem profundas. A tese central de Unwin afirma basicamente que o nível de restrição sexual de uma civilização dita o destino absoluto dela. Ou seja, a maneira como uma cultura administra os impulsos mais básicos é o que define a tal da energia cultural. É um conceito muito forte. Muito. E, aliás, olhando para você aí na câmera, com essa biblioteca clássica gigantesca no fundo, esses mapas de impérios antigos abertos na sua mesa... Eu preparei o ambiente, né? Ficou incrível. Eu sinto que a gente está prestes a mapear o mundo através de uma lente bem peculiar. Mas me ajuda a entender a cabeça desse cara. O que levou um acadêmico lá em 1934 a olhar para a intimidade como combustível da história? Bom, o contexto histórico é a chave para destravar essa obra. Pensa no mundo naquela época. Tá. Entre guerras, certo? Exato. A Europa ainda estava juntando os pedaços depois do trauma bizarro da Primeira Guerra Mundial e já via as nuvens escuras da Segunda Guerra se formando no horizonte. Uma tensão absurda no ar. Tensão total. Havia uma ansiedade muito palpável entre os intelectuais sobre a mortalidade dos impérios. O pessoal debatia muito por que as civilizações morrem. E o Unwin olhou para isso usando uma lente que a gente poderia chamar de termodinâmica da sociedade. Termodinâmica. Tipo física pura? Tipo isso. Para ele, existia uma quantidade finita de energia vital em qualquer grupo humano. E essa energia só podia ter dois destinos principais. Quais? Ou ela era dissipada na satisfação imediata dos impulsos, sabe, no prazer a curto prazo, ou ela era canalizada e forçada a subir de nível para a criação civilizatória. Ah, entendi. Quando você diz criação civilizatória, seria o quê? Construção de infraestrutura pesada, sistemas legais complexos, avanços na ciência, expansão de território. Tudo que exige foco e sacrifício. Cara, faz muito sentido na teoria. Deixa eu tentar trazer isso para o nosso dia a dia para ficar mais palpável para quem está escutando. É como se a tese dele fosse uma espécie de orçamento financeiro, né? Gostei. Como assim? Pensa numa analogia de finanças domésticas.
Se uma sociedade gasta todo o orçamento mensal de energia na gratificação ali imediata, nos impulsos do dia a dia, simplesmente não sobra capital no fim do mês para fazer investimentos de longo prazo. Nossa, exato. É uma ótima analogia. Porque na visão macro da história, o investimento de longo prazo seria tipo construir um aqueduto romano, formular um código de leis, investir em astronomia. Uhum. Se a conta corrente da energia é esvaziada ali no prazer do fim de semana, a civilização entra no cheque especial. Não tem como financiar a própria evolução. E o que é fascinante aqui é que se a gente cruzar essa analogia financeira com o que estava borbulhando na academia europeia da época, a gente vê a sombra gigante da psicanálise do Freud. Sério? Ele bebeu dessa fonte. Muito. O Unwin estava basicamente pegando o conceito freudiano de sublimação. Que é aquela ideia de transformar instintos primitivos em arte ou intelecto. Certo. Isso mesmo. Só que o Unwin pegou a sublimação individual e aplicou isso numa escala macroscópica. Ele transformou isso numa lei para as nações inteiras. Caramba! Ele extrapolou o indivíduo para o império. Sim, para ele a restrição sexual não era uma questão de ser puritano, sabe? Ou de seguir uma etiqueta religiosa. Era engenharia de fluidos. A disciplina individual atuava literalmente como uma represa. Uma represa. Faz sentido. A represa bloqueia o fluxo natural do rio, né? A água quer descer, quer a gratificação imediata, mas a represa segura a onda. Exatamente. E isso gera pressão. E é essa pressão acumulada que gira as turbinas para acender as luzes de uma metrópole. É uma imagem mental fortíssima. Mas assim, discutir metáforas sobre energia num salão confortável de Oxford é fácil, né? O desafio monumental para ele não ser chamado de pseudocientista pelos colegas era provar isso no mundo real. E foi aí que ele arregaçou as mangas e se propôs a fazer algo quase insano na época. É aqui que entra aquela base de dados gigante que eu comentei na introdução. Exatamente. Ele decidiu catalogar mais de 80 sociedades diferentes para tentar transformar essa moralidade toda em matemática. Cara, como é que funcionava essa planilha dele? Porque isso soa impossível. É a ambição desse levantamento que garantiu o lugar do livro na história pro bem ou pro mal. Ele mergulhou em registros antropológicos absurdos, analisou 80 sociedades que iam desde pequenas tribos bem isoladas até impérios como os babilônios, os romanos, os anglo-saxões. Tá, mas como ele media isso? O método exigia classificar as culturas com base em critérios bem estritos. Primeiro, o grau de restrição pré-marital. Depois, se a cultura era poligâmica ou se praticava o que ele chamava de monogamia absoluta. Ok. Essa era a coluna da intimidade na planilha dele. Exato. E ao lado dessa coluna, ele criava uma métrica de energia cultural. Ele avaliava se a sociedade era meramente zoística. Zoística? O que é isso? Era o termo dele para sociedades focadas apenas na sobrevivência básica. Ou então, se a sociedade era produtiva, tipo criando vilas e agricultura. Ou se alcançava o topo da pirâmide, que era a energia expansiva. Que seria a galera construindo arquitetura monumental e dominando o território. Isso, ciência avançada, grandes exércitos, tudo isso. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, mas exige um ceticismo saudável da nossa parte. Com certeza. Porque cruzar quem deita com quem, com a invenção do arco e flecha ou da bússola, me parece um salto interpretativo meio gigante. Qual era o mecanismo prático que conectava essas duas coisas na cabeça dele? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como a restrição vira tijolo e argamassa? Exato. Porque não basta dizer, eles foram restritos, logo construíram pirâmides. Tem que ter uma ponte aí. Na mecânica do Unwin, a ponte era a estruturação da responsabilidade. Historicamente, ele focou muito no papel do homem provedor. Tá. Ele argumentava que a monogamia rigorosa forçava o indivíduo a direcionar todo o seu tempo e recursos para construir o futuro de uma prole que era indiscutivelmente sua. Entendi. Em vez de gastar energia competindo por novos parceiros o tempo todo. Exato. A monogamia criava um núcleo inabalável, e para proteger e prover para esse núcleo ao longo das gerações, a sociedade era obrigada a inventar regras. Tipo leis de herança, direitos de propriedade privada. Isso. Métodos avançados de agricultura para estocar comida, instituições de defesa. A necessidade de manter a estabilidade da família era a força que obrigava a inteligência humana a inventar a infraestrutura. Entendi o raciocínio.
A monogamia criaria a necessidade do longo prazo. E o longo prazo exige construir coisas que não desmoronem na próxima tempestade. Perfeito. Mas ele não parou por aí, né? Porque além de mapear esse mecanismo, me falaram que ele ousou criar um cronômetro. Tipo um relógio do apocalipse cultural, Sim, ele fez exatamente isso. prevendo quando uma sociedade ia ruir se mudasse de ideia sobre essas regras íntimas. Como era isso? Ele cunhou o que talvez seja o conceito mais temido e citado da obra dele: a regra das 3 gerações. 3 gerações. Tá. Explica isso. A análise de dados dele indicou um padrão, segundo ele, assustadoramente consistente. Quando uma civilização alcançava o auge da sua energia cultural, geralmente depois de séculos de disciplina rigorosa, o conforto gerado por essa riqueza tendia a amolecer as regras. O clássico tempos fáceis criam pessoas fracas. Basicamente, a sociedade decidia que já não precisava de tanta restrição e abraçava a permissividade sexual. Só que, segundo o Unwin, a conta por essa mudança não chega no dia seguinte. Ela demora a cair. Demora, mas o declínio cultural irreversível aconteceria inexoravelmente dentro de mais ou menos 3 gerações após o abandono das restrições. Caramba. 3 gerações, isso dá o quê? Entre 70 e 100 anos. Por aí. O que significa que os avós constroem um império com mãos de ferro, os pais herdam a riqueza e começam a relaxar as regras, aproveitando o luxo. Uhum. E os netos, já nascidos num ambiente de gratificação sem barreiras, perdem completamente a capacidade de focar no longo prazo, o que leva o sistema ao colapso. É uma linha do tempo muito específica. E ele aplicou isso a casos históricos famosos para tentar provar o ponto. Tipo Roma. Roma é o exemplo clássico dele. Ele apontava para a mudança radical entre a República Romana inicial, que tinha leis de casamento super estritas e valorizava a disciplina espartana, e o Império Romano tardio. Que é a fase dos banquetes e excessos, né? Isso. No período do colapso, o casamento romano tinha ficado super fluido. Divórcios eram comuns, a gratificação individual tinha passado por cima do dever para com o Estado. E o Unwin via isso como uma fórmula matemática se cumprindo. Exato. Para ele, a energia que antes construía as legiões agora estava escoando pelos ralos das casas de banho públicas. Olha, quem está ouvindo a gente agora provavelmente já ligou aquele radar crítico e pensou: peraí, e a Grécia Antiga? Ah, os gregos. A grande pedra no sapato dele. Pois é, porque eles eram famosos por uma fluidez sexual enorme, ausência de restrições puritanas, e mesmo assim criaram as bases da filosofia, da democracia, da matemática. Como o Unwin encaixou esse calcanhar de Aquiles na planilha dele. É brilhante ver como ele teve que fazer uma verdadeira acrobacia metodológica aí. Para manter a teoria de pé, ele fatiou a história grega em pedaços bem finos. Ah, ele dividiu em épocas menores? Sim, ele argumentava que o auge da explosão intelectual em Atenas foi precedido por um período de fortes tradições agrárias e muita restrição moral. E que quando a famosa permissividade grega se instalou de fato... Ele acionou o cronômetro das 3 gerações. Exatamente, ele disse que foi essa permissividade que levou Atenas a perder a coesão e ser dominada pelos macedônios e romanos. Mas isso soa muito conveniente, né? E os críticos modernos apontam exatamente isso. Ele selecionava os dados que ajudavam a teoria, ele definia o que era o auge e o que era a queda de um jeito circular, só para a matemática fechar. Isso nos leva diretamente para o Tribunal da Ciência Moderna. Porque por mais sedutora que seja a ideia de encontrar uma fórmula mestra para a história humana, a realidade é bagunçada. Muito bagunçada. E aqui a gente precisa trazer uma analogia clássica da estatística. O fato de o galo cantar toda manhã, logo antes do sol nascer, não significa que é o canto do galo que puxa o sol para o céu. Perfeito. O eterno problema de que correlação não implica causalidade. Exato. Quais são as maiores críticas que derrubam essa tese hoje em dia? A analogia do galo captura bem a primeira grande crítica. A relação de causa e efeito do Unwin é vista hoje como um subproduto do desenvolvimento econômico. Como assim?
inverte a ordem das coisas? Isso, pensa bem. Quando uma sociedade fica rica e segura, as pessoas naturalmente buscam mais liberdade individual e relaxam tradições rurais severas. Então, a permissividade é um efeito da prosperidade, não a causa da ruína. Exato. Quando o Império Romano caiu, a gente tinha invasões bárbaras, hiperinflação, terras esgotadas, crise política. Atribuir a queda de tudo isso só aos divórcios é reduzir uma sinfonia caótica a uma nota só. É tentar espremer o clima, a economia e as guerras num funil muito estreito. Mas tem outro ponto que me incomoda na obra de 34. A própria régua do que ele considera sucesso. O viés dele, né? Sim. Ele dá o troféu para sociedades que expandem territórios, constroem megacidades. Mas isso não é só a visão de um acadêmico britânico dizendo que o jeito do Império Britânico é o certo. Sem dúvida. O viés eurocêntrico é a segunda crítica devastadora. Os parâmetros de sucesso dele eram um espelho dos valores coloniais. Claro. Se você pega uma tribo na Amazônia, que vivia em equilíbrio perfeito por milênios, mas que tinha poligamia, ele dizia que a energia era baixa. Eles eram vistos como estagnados só porque não construíam navios de guerra. O que é uma visão absurdamente limitada, né? Uma sociedade sustentável talvez tenha uma energia cultural muito mais sofisticada do que uma que queima recursos loucamente até colapsar. Com certeza. O método empírico dele era muito engessado na moralidade vitoriana. E isso nos leva à terceira grande falha, o determinismo cultural. Que é essa ideia de que a causa A leva inevitavelmente à ruína B. Isso. Subestima a plasticidade humana. Hoje a gente vê países na Escandinávia com níveis de permissividade e arranjos familiares que deixariam o Unwin escandalizado. E, ao mesmo tempo, eles estão no topo global de inovação, estabilidade e qualidade de vida. O relógio das 3 gerações quebrou no mundo moderno. Quebrou totalmente. A complexidade de hoje não cabe nessa fórmula. Bom, então vamos dar um passo atrás. A metodologia falha, a régua de sucesso eurocêntrica, e ele confundiu o galo cantando com o sol nascendo. E, ainda assim, a gente está aqui, Pois é. décadas depois, fazendo uma análise profunda sobre esse texto. O livro não sumiu. Por que essa obra ainda sobrevive com tanto buraco no casco? Ela sobrevive porque toca numa tensão que não envelhece. Mesmo sem rigor empírico, o Unwin forçou um debate sobre o impacto do nosso comportamento individual na estrutura coletiva. A velha questão de como o micro afeta o macro. Exato. O livro sempre volta em debates sobre os limites do individualismo. Até que ponto a busca infinita por gratificação e a fuga do sacrifício compromete a base de uma comunidade? É uma pergunta muito atual. É atemporal. A obra dele foi uma tentativa hercúlea de mapear essa gravidade invisível que tenta manter o tecido social unido. A represa da disciplina e a energia da civilização. E olha, isso traz a gente para uma reflexão final que pega as ideias de 1934 e joga uma luz bem desconfortável no nosso colo hoje. Lá vem. O que você pensou? Se o Unwin estivesse vivo hoje, olhando para o nosso comportamento, ele ia ver um negócio fascinante. A ideia dele era que restringir impulsos primários gerava energia para focar e inovar. Como essa lógica funcionaria na era digital? Nossa, isso leva a teoria para um caminho muito interessante, porque hoje, independente da vida íntima das pessoas, a nossa energia e a nossa capacidade de foco estão sendo drenadas numa escala industrial. Exato. E não por questões amorosas. Mas pela gratificação imediata dos algoritmos, né? Redes sociais, telas brilhantes. O mecanismo que esvazia o nosso orçamento de energia vital ganhou um upgrade assustador. A permissividade que ameaça a energia cultural do nosso tempo talvez não tenha nada a ver com a vida íntima. Mas sim com a nossa incapacidade de manter a atenção em qualquer coisa. Sim, se a nossa represa mental está cheia de furos, vazando energia em microdoses de dopamina a cada 15 segundos no celular, qual é a energia criativa que vai sobrar para o longo prazo? Pela ótica do Unwin, a nossa civilização digital estaria em pleno modo de dissipação catastrófica. Totalmente. Como a gente vai construir as catedrais do amanhã, resolver o clima, se a gente não consegue ler um artigo por 3 minutos sem se distrair? A energia que deveria ser sublimada está sendo gasta num prazer efêmero digital. E essa é uma reflexão que pesa muito.
a gente deixa essa provocação para quem nos acompanhou até aqui. O relógio do Winking podia ser impreciso, a planilha dele tinha falhas, mas o mecanismo de dissipação que esgota o nosso futuro pode só ter mudado de formato. Verdade. O ralo da energia da civilização não está mais nos banquetes antigos. No mesmo. Ele cabe perfeitamente na palma da nossa mão agora. E isso é algo para se pensar profundamente da próxima vez que a sua tela acender. Fica aí o convite para a nossa audiência refletir. Um grande abraço a todos e até a próxima análise profunda.